Vamos deixar eles entrar, Bandinho? Vamos esperar, acho que pode esperar 35, né? A gente começa. Tranquilo. Aqui embaixo, Band, embaixo do teu canto, acho que deve ser o teu canto direito aqui, tem um homenzinho, depois tem parece uma tela. Será que No isso aí canto apresenta? direito, um homenzinho e uma tela. Direita ou esquerda? No lado Ah, contrário, onde aqui, tem não, as então, fotos. aqui é o seguinte, se eu apertar aqui, aí fica só o slide, ó. Ah, Aí eu posso fazer ficar só eu. entendi. Mas o legal é ficar os dois. Sim, sim. Afinal, você é o showman. Não, não, não. Bom, para quem já entrou, a gente vai só esperar até 7h35 e a gente já começa. Beleza. Você tá bem, Dori? Tudo em paz, graças a Deus. Que bom. Maravilha. E vou começar. Então, boa noite a todos. Em nome do Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço da PM e dos meus outros colegas de diretoria, Dr. Emerson Fávero, Dr. Takimoto e Dr. Marcelo Menezes. Tenho a honra de receber hoje o meu amigo Dr. André Bandeira de Oliveira Santos, que é médico assistente doutor do Instituto do Câncer de São Paulo, formado lá pelo Hospital das Clínicas com a gente, que vai falar sobre as opções terapêuticas do câncer de pele não melanoma. Então, Bandi, é uma honra você ter aceitado o convite da gente para falar nesse curso de educação continuada da APM. Então, a palavra é sua, Band. Aí as Muito obrigado, perguntas... Dorival. Amigos, é uma honra enorme fazer parte desse curso, essa educação continuada. Aprendemos muito sempre. Dorival, só confirma para mim se são 50 minutos, por favor. 45, 50 minutos. Joia, vamos em frente, então. Pessoal, boa noite a todos. Eu fico muito honrado de ser convidado por fazer essa aula. É um assunto que me agrada muito. Vou apresentar para vocês um pouco daquilo que eu acredito sobre opções terapêuticas aqui no câncer de pele não melanoma. Agora a gente tem um grupo específico disso dentro da cabeça e pescoço do Hospital das Clínicas. Eu tenho a honra de liderá-lo e vamos em frente. Ao pensar em câncer de pele não melanoma, a gente tem algumas questões a fazer aí. Primeiro, o que é isso? Né? O que significa câncer de pele não melanoma? A gente tem, obviamente, vem na cabeça o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular, e isso tudo é jogado dentro de um grande cesto que é o câncer de pele não melanoma, né? Basicamente, nós estamos falando disso. Estamos falando de 80% de carcinomas basocelulares, o grande carro-chefe aí, uns 18%, mais ou menos, de carcinomas espinocelulares e uns 2% de outros. Esses outros são também uma quantidade muito grande de lesões. É como a gente tentar estudar a patologia das glândulas salivares.
né, vem uma lista gigantesca de tumores benignos, de tumores malignos, e a gente tenta imaginar cada célula dando o seu tumor. Enfim, para a gente ter uma lista inicial, aí estamos falando de porocarcinoma, carcinoma écrino, adenocarcinoma mucinoso, principal deles, dermatofibrosarcoma protuberans, outra linhagem celular, todos dentro de um grande cesto que é o câncer de pele não melanoma, tem carcinoma triquilemal, tem pseudoxantoma atípico, uma quantidade grande de lesões a serem consideradas. E se a gente for pensar assim no carro-chefe, aquilo que é mais frequente, o carcinoma basocelular, 80% deles. E se a gente pensar na entidade câncer de pele não melanoma como sendo uma coisa extremamente frequente também, provavelmente juntando todos os tumores outros da cabeça e pescoço, a gente não vai ter a quantidade de câncer de pele não melanoma. A gente precisa tentar estudar o carcinoma basocelular individualmente dentro de cada subtipo que ele tem. Então, temos que pensar no carcinoma basocelular nodular, no carcinoma basocelular superficial, como sendo entidades que vão compor uma enorme parte desse câncer de pele não melanoma. São os subtipos de carcinoma basocelular mais frequentes, né? E tem um prognóstico absolutamente excelente, um tratamento muito tranquilo na imensa maioria das vezes. Repito, carcinoma basocelular nodular, carcinoma basocelular superficial. Quando a gente vai ver a nossa atuação como cirurgiões de cabeça e pescoço, como cirurgiões oncológicos de uma maneira geral, até assim dentro, quando a gente trata disso como cirurgiões, a quantidade dos outros subtipos mais agressivos e com maior possibilidade de recidiva, ela é muito grande. Então, carcinoma micronodular, carcinoma basocelular micronodular, carcinoma basocelular do tipo basoescamoso, também chamado de metatípico, e carcinoma basocelular do tipo esclerodermiforme ou morfeaforme também é uma outra designação. Entre o carcinoma nodular e o carcinoma esclerodermiforme, por conta de subtipos ali histológicos, o subtipo infiltrativo é algo que a gente tem que colocar nessa conta também, mais para baixo aqui, mais do tipo mais agressivo. Temos que pensar que são tumores diferentes e que nós vamos receber para tratar esses subtipos, os subtipos que são piores. Ao pegar uma casuística de basocelulares tratados pela dermatologia, essa porcentagem de subtipos mais agressivos, ela está da ordem aí de uns 10%, talvez um pouco menos até, entre 8% e 10%. E quando a gente estuda a nossa casuística, a gente fez esse levantamento no serviço, no Hospital das Clínicas, a gente tem uma porcentagem acima de 50% só do subtipo esclerodermiforme. Então, assim, ao pensar naquilo que a gente trata, quer dizer, aquilo que nos é encaminhado, já tendo passado por uma triagem, já tendo passado eventualmente por um dermatologista, talvez até por um cirurgião plástico antes de ser tratado por nós, a gente vai selecionar quem? A gente vai selecionar o subtipo esclerodermiforme, a gente vai selecionar esses subtipos mais agressivos. Essa introdução é importante para a gente pensar no que vem a seguir e naquilo que a gente tem de opções terapêuticas para isso. Bom, tanto o basocelular quanto o carcinoma espinocelular, a gente que está acostumado com oncologia, parece, do ponto de vista terapêutico, algo relativamente monótono. O tumor de pele deve ser retirado com margem livre. É isso que tem que se fazer, tanto para o carcinoma basocelular quanto para o espinocelular. A gente aqui dificilmente pensa em drenagem linfonodal, dificilmente a gente pensa em tratamento sistêmico, dificilmente a gente
faz conjecturas sobre qual a via de acesso, é preciso fazer esvaziamento e tal. Não, aqui é algo meio que papum, é um assunto que, quando a gente vai estudar, ela é relativamente meio que monótono. Quando a gente vai pensar agora na sofisticação desse tratamento, a gente tem que colocar na conta esse tipo de variável. Qual é a idade do paciente que nos é encaminhado para tratamento dentro da cirurgia de cabeça e pescoço? Qual é o tamanho do tumor que esse paciente chega? Quais são as comorbidades que vêm junto com ele? Isso vai ser super importante não só para a ressecção, mas para a eventual reconstrução que a gente vai indicar, né? Qual é a morbidade relacionada ao tumor? O que o tumor já fez de estrago? Como está o paciente neste momento? E como você pode deixar esse paciente depois de realizado o tratamento cirúrgico, ou enfim, o tratamento que a gente for escolher para ele, né? Eu acho que a grande essência da indicação cirúrgica é essa. Como esse paciente vai ficar se eu decidir por operá-lo, né? E acho que isso é um recado interessante nesse primeiro momento. Muito bem, a encomenda foi essa. Quais são as opções de tratamento, as opções terapêuticas para o câncer de pele não melanoma? Eu vou listar algumas delas aqui, eu pretendo que a gente tenha uma discussão depois sobre cada uma delas. E eu vou começar aqui da coisa mais simples. André, eu não estou acreditando que dentro da cirurgia de cabeça e pescoço, alguém numa aula de opções terapêuticas para câncer vai falar de curetagem e eletrocoagulação. Eu entendo a sensação de vocês, eu entendo a angústia que isso traz, mas no final é preciso dizer o seguinte: dentro desse grande universo que é tratar o câncer de pele, dentro desse grande universo que é tratar o CVC, vai ter assim uns 90% de lesões que vão ser tratados muito facilmente com pequenos procedimentos, muitas vezes não pela gente, muitas vezes pelo próprio dermatologista que vai fazer o diagnóstico, e talvez o mais simples dele seja esse: curetagem com eletrocoagulação. O que significa isso? Você pegar um instrumentinho fininho, que é uma cureta pequena, fazer uma raspagem mesmo, superficial, e naquela base que ficou da derme você fazer uma eletrocoagulação. André, todos os pacientes que chegam para a gente fizeram isso daí e não deram certo. Sim, eu entendo, mas assim, este paciente que chegou foi uma exceção dentre os 95% dos pacientes que foram tratados com curetagem e eletrocoagulação e que deram certo, e que essa lesão se resolveu. Então, assim, existe esse tratamento, existe para carcinoma basocelular superficial. Se você pegar um livro de dermatologia, vai ter até para carcinoma espinocelular in situ. Não é algo que eu recomendo, mas, enfim, o carcinoma basocelular superficial é tranquilamente tratado por um tratamento desse. E essa é a coisa mais simples que existe. Crioterapia. Como funciona isso? A crioterapia é o gelo seco, nitrogênio líquido, né? Com um dispositivo bem acessível até, e um repositório de nitrogênio, você consegue fazer para uma lesão pequena, carcinoma basocelular superficial. Essa é a recomendação que eu tenho. Entendo que existe literatura e que existe experiência para tumores maiores, até de subtipos mais agressivos. E como funciona isso do ponto de vista prático? Uma lesão pequena, você esborrifa o nitrogênio líquido com um spray em torno dessa lesão, faz como se fosse uma margem de meio centímetro em torno dessa lesão por 20 segundos. Essa é a primeira aplicação. Terminou, fica uma pele ali claramente esbranquiçada, gelada, quando você aplica, e você deve esperar 1 minuto até essa pele descongelar, ela ficar um pouco mais com uma coloração normal, e aí você aplica uma segunda vez por 20 segundos.
Tá? E aí, aplicada essa segunda vez, de novo, respeitando a margem de 0,5 centímetro, você tem mecanismos físicos mesmo de explosão dessa célula basal do carcinoma basocelular superficial e com índices de recidiva bastante pequenos, tá? Se você aplicar do jeito certo, se você aplicar na lesão certa. Crioterapia. Muito bem, essa é a segunda maneira das opções terapêuticas que eu gostaria de comentar. Para queratose actínica e para carcinoma espinocelular in situ, e somente nessas condições, para câncer de pele não melanoma, 5-fluoracil tópico é uma boa terapia tópica, é uma boa pomada, tá? Extremamente bem tolerada pelos pacientes. Geralmente, quem tem uma lesão grande que a gente for tratar ou vier dentro do segmento, são aquelas pessoas que normalmente têm mais de uma lesão, têm várias queratoses, têm várias lesões pré-neoplásicas, e essa pomada 5-fluoracil tópico ela é extremamente ok para isso. O tratamento de 1 mês, 2 meses, uma vez por dia, consegue resolver boa parte delas, aquilo forma uma casquinha e sai. De uma maneira interessante, dentro do Hospital das Clínicas, ela não é padrão do hospital. Eu vou falar o que é padrão no slide seguinte, mas essa daqui é uma terapia bastante barata. Menos de R$20 você compra uma pomada dessas e pode fazer uso com uma segurança bastante razoável. Aquilo que é padrão dentro do hospital, que realmente funciona, mas que tem uma certa morbidade maior, a pomada chamada de imiquimod, ela é um imunomodulador, ela gera uma reação inflamatória e ela consegue resolver boa parte dos basocelulares e das queratoses actínicas num período aí de 6 semanas. Para esse tipo de aplicação, você deve utilizar uma vez à noite, bem localizadamente, descansar por 2 dias. Então, assim, são 5 dias na semana que se utiliza e 2 dias na semana que você descansa. E assim é melhor. É bem possível para queratoses você desintensificar esse tratamento, você usar só segunda, quarta e sexta, por exemplo, e ampliar um pouco de tempo, porque ela realmente, assim, a primeira impressão é de que ela não está dando certo. E é bem o contrário. Bem, no local onde ela é aplicada, aquilo vai formando uma erosão, aquilo vai, a sensação é de que a lesão está aumentando, está ficando mais irritada e está piorando. Se o paciente tolerar, é um bom tratamento. De novo, para carcinoma basocelular superficial e para queratose actínica. Quem nos acompanha lá no ambulatório vê que, assim, para algumas lesões de grande porte e inoperáveis em que acabaram as opções terapêuticas, a gente eventualmente utiliza o imiquimod. E a tentativa é de você, de fato, ir reduzindo o tamanho do estrago. Ainda que a gente não tenha cura, ainda que a gente não tenha a possibilidade nem de fazer cirurgias paliativas, o imiquimod, ele de fato vem diminuindo a morbidade de lesões muito extensas, tá bom? E aqui eu estou falando só de carcinomas basocelulares, dentro desse uso off-label. Ok? Em frente. Vamos falar de cirurgia. E aqui eu acho que vale a pena a gente mencionar algumas dicas práticas aqui. Avaliar a ressecção, se é necessário a gente fazer anestesia geral no paciente. Essa discussão ela é bastante interessante porque, epidemiologicamente, tanto o carcinoma basocelular quanto o carcinoma espinocelular é uma doença de gente idosa. O melanoma não. O melanoma ele tem
desde 20, 30 anos de idade, você tem uma incidência de melanoma. Agora, o carcinoma basocelular e o espinocelular, de uma maneira geral, é uma doença da sexta década de vida em frente. E esse em frente, assim, quanto mais idoso, mais chance você tem de ter um carcinoma basocelular. Chega num certo momento que são aqueles idosos cheios de comorbidade, com bastante fragilidade, né, o termo geriátrico, frailty, e que tem uma lesão de relativo grande porte e que você pode atuar. Esse tipo de situação, eu gosto muito de pensar na ressecção com anestesia local. Eu vou passar o próximo aqui, depois eu volto. Ao pensar que um paciente vai precisar ser anestesiado geral, se ele for idoso, se ele tem um déficit neurológico, se ele usa marca-passo, isso tudo são empecilhos grandes para você fazer uma cirurgia do jeito que a gente gostaria de fazer. E às vezes uma adaptação disso é você fazer com anestesia local, eventualmente, dentro de uma situação especial, você levar o anestesista para ajudar numa eventual situação de maior urgência, numa situação especial, eventualmente fazer até um pouquinho de sedação, não é algo que eu gosto de recomendar, porque fazendo de uma maneira adequada e com bastante cuidado, anestesia local com infiltração de anestésico e um pouco de vasoconstritor auxilia muito em você fazer uma boa ressecção dos tumores de pele não melanoma, que é o motivo dessa nossa conversa. Outra coisa que eu gosto muito, tanto nos pacientes que a gente vai fazer com anestesia geral, quanto nos pacientes que a gente vai fazer com anestesia local, é a gente fazer uma boa infiltração. Essa infiltração, ela na maioria das vezes, ela praticamente elimina a necessidade do uso de bisturi elétrico. Isso pode parecer um pouco estranho, e, enfim, os residentes que nos acompanham lá nas clínicas meio que já sabem, assim, não, Bandeira não gosta que a gente use elétrico. Quando você faz uma boa anestesia, no momento em que você passa o bisturi de lâmina, aquele primeiro sangue que fica ali nos atormentando, aquele primeiro sangramento, ele simplesmente não acontece e você permite uma avaliação melhor da margem. Esse é um papo que a gente vai ter já já, de uma maneira específica sobre esse tema, mas é algo que existe muito mais resultados positivos de você conseguir uma margem livre se você utiliza o bisturi de lâmina e permite que o patologista veja esse tecido a fresco sem nenhum artefato. Eventualmente você vai precisar, claro, de anestesia geral, somos cirurgiões de cabeça e pescoço, até agora eu falei de lesões relativamente pequenas, e agora a gente vai comentar o segundo aspecto que eu considero relevante. Como você vai fazer a avaliação da margem no intraoperatório? Quando você tem uma lesão que o grande desafio, o grande estresse relacionado é em relação à margem, você não vai pensar em tratamento combinado, você não vai pensar em neoadjuvância, você não vai ter interferência de outras grandes coisas. É muito relevante você pensar como é que você vai fazer a avaliação da margem do intraoperatório. Eventualmente, você não vai ter nenhuma avaliação de margem no intraoperatório. E aí, você tem que se permitir fazer uma margem maior anyway, você ir mais longe. Mais longe quanto? Olha, se você conseguir fazer uma boa dermatoscopia, e aí é uma outra dica de ouro aí, procure adquirir ou procure, enfim, de alguma maneira ter acesso a um bom dermatoscópio, para você conseguir enxergar a margem. Pouco a pouco você vai
mudando a sua maneira de desenhar o tumor, mudando a sua maneira de desenhar a margem. Se essa situação não for verdadeira, aí coloque 1 centímetro em torno da lesão. 1 centímetro em torno da lesão para um câncer de pele não melanoma é muito. Ao pensar que você está numa região de face, que você está numa região de nariz, que você está numa região de lábio, 1 centímetro é muita coisa. Então, assim, ao tentar fazer a marcação com a dermatoscopia, isso auxilia demais. Muito bem, mas a gente tem avaliação de margem intraoperatória, a gente tem uma situação mais ideal onde a gente vai operar, jóia. Mesmo assim, converse com o seu patologista. Como ele faz? E como a gente pode ter uma conversa para que ele consiga fazer isso de uma maneira diferenciada? Eu vou fazer um desenho aqui. Você tem uma lesão assim. Você entrega para o patologista um fuso desse jeito. O normal da congelação, lógico que assim, você vai ter pessoas e pessoas fazendo isso. O normal da congelação é você fazer diversos níveis e cada um desses níveis aqui vai ser uma lâmina. E aí ele vai dizer para você, quando ele olhar essa lâmina aqui, olha, eu enxerguei a margem lateral de um lado, eu enxerguei a margem lateral de outro, eu enxerguei a margem profunda e está tudo livre. Ótimo. É uma bela de uma congelação. Eu vou pichar e dizer que essa congelação é algo que é mal feito. Vai ter situações em que ele nenhuma lâmina vai fazer. E aí você vai ficar com a macroscopia dele como sendo a macroscopia verdadeira. O que é CCP-DMA? Complete. Agora eu vou... Mas Complete Circumferential and Deep Margin Assessment. Complete Circumferential Peripheral and Deep Margin Assessment. O que ele faz com a mesma lesão? Então ele pega a lesão que está assim. Esse aqui é o tumor. Ele faz um corte aqui, pega essa lâmina daqui. Ele faz um corte aqui, faz uma lâmina aqui. Ele faz um corte aqui, faz uma terceira lâmina aqui. 1, 2, 3. Ele faz um corte aqui, faz a quarta lâmina aqui. Ele faz um corte aqui, faz a quinta lâmina aqui. Ele faz um corte aqui, faz a sexta lâmina aqui. Está ao contrário para vocês, desculpa. Aí ele faz uma margem profunda e faz uma sétima lâmina. Isso daqui é muito seguro. E os patologistas gostam de fazer esse tipo de avaliação. Dá muito trabalho e e demora bastante tempo para ser feito. Agora, é uma congelação de muito alto nível quando acontece dessa maneira. Se você for olhar o NCCN a respeito, essa daqui é a segunda melhor assessment, empatado com aquela que tem menos índice de recidiva, que é a tal da cirurgia de Mohs. O que significa cirurgia de Mohs de verdade? Nessa cirurgia, na verdade, é assim, a gente não vai entregar para o patologista aquele fuso que a gente está acostumado a fazer. Aqui, os dermatologistas desenvolveram isso ao longo do tempo e basicamente é o seguinte: você tem um tumor e você meio que vai fazer a retirada dele. Vou desenhar ele assim.
ele já meio que cortado, tá certo? A primeira retirada dele é uma retirada assim, ó. Já sem margem nenhuma. No que eles chamam de debulking. Eu não vou escrever porque está ao contrário para vocês. Mas, enfim, é uma grande biópsia, uma grande concha tirando a lesão meio que pela metade. Para quem é cirurgião oncológico, para quem é cirurgião de cabeça e pescoço, é horrível de ver. Não é um negócio que você olha e fala assim, gente, isso daí não é legal. E numa segunda retirada, agora eu vou desenhar assim, a úlcera feita, certo? Pela retirada do tumor. E é retirada uma rima de pele em torno dessa úlcera feita, retirando toda a margem profunda numa tacada só. E aí esse espécime aqui é levado para o laboratório, o cirurgião marca a parte de cima, a parte de baixo, faz uma coloração aqui, faz uma coloração aqui, faz uma coloração aqui embaixo, faz uma coloração aqui, e isso tudo é levado para fazer uma lâmina dessa margem profunda com essas margens circunferenciais. E aí o que a gente tem na lâmina é todo o tecido profundo representado numa tacada só. Isso demora também. E geralmente o que acontece é que assim, ao tentar fazer essa margem ser bem estudada, a gente consegue enxergar, por exemplo, neste ponto aqui, uma infiltração tumoral mais superficial nessa pele. E aí a gente faz uma segunda retirada em torno dessa margem que ficou comprometida. E isso sucessivamente, é por isso que a cirurgia de Mohs demora tanto, e é por isso que, enfim, existe uma certa dificuldade da gente com tumores grandes, tumores que já são referendados para nós, que são encaminhados para nós, da gente fazer a cirurgia de Mohs. Mas mais e mais eu tinha certo preconceito assim com a utilização da técnica, até conhecê-la um pouco mais a fundo. Hoje eu de fato respeito bastante, mas é algo que a gente precisa aprender, ver junto à lâmina com o patologista para poder ter um resultado bacana. Existem outras maneiras de você fazer esta mesma coisa, tá? Coisas com reconstrução em segundo tempo. Então, lógico, não vai ser para o tumor de base de crânio que a gente vai fazer isso. Mas assim, um exemplo bastante interessante, que foi uma coisa bolada recentemente, foi o seguinte. Utilizado mais para lentigo maligno, tá? Para melanoma. A aula não é disso, mas vocês vão entender o processo. Você tem aquela grande mancha no rosto da pessoa e umas manchinhas aqui assim que você não consegue ver a margem direita. Faz uma biópsia, é lentigo maligno melanoma, é in situ. A gente precisa da margem toda. A congelação não funciona bem. O que eles bolaram? Faz um negócio em que você só tira a margem. E faz uma tirinha. A margem profunda aqui não vai importar tanto, é uma lesão in situ. Marca do meio-dia às 3 horas, das 3 horas às 6 horas, das 6 horas às 9 horas. E aí, manda isso para a patologia, para a parafina, e isso aqui você sutura aqui. André, nós vamos suturar a pele da margem no tumor? Sim. E você, depois que você tiver a margem bonitinha, daqui a uma semana, aí você vai lá, olha, ficou a margem positiva aqui, das 3 às 6 horas. Beleza. Aí você tira mais um espaguetinho aqui, fecha de novo. Olha, tá livre. Beleza. Agora a gente pode programar a cirurgia grande. Isso é algo que você pode até fazer estagiadamente, você pode fazer isso
fazer a retirada no consultório, fazer isso com anestesia local, num procedimento anterior, e depois fazer o procedimento maior completo, seguro de que as suas margens estão livres. É uma coisa que eu achei bastante interessante. Confesso para vocês que assim não tive uma oportunidade de utilizar ainda, mas algo que, enfim, tem que estar no radar aí como sendo uma coisa útil para certas situações. Algo que a gente já utilizou com acredito que com um sucesso muito grande, eu gostei muito do resultado, foi o curativo a vácuo por um dermatofibrosarcoma protuberans. Para quem não está familiarizado com esse tipo de tumor, é um tumor que, assim, tem um índice de recidiva muito grande, um resultado de congelação péssimo, e todo o prognóstico dele em relação à recidiva se relaciona com a obtenção de margem livre. Grandes teses da literatura assim defenderam 3 versus 5 centímetros em torno da lesão principal para tratar o dermatofibrosarcoma protuberans. Em cabeça e pescoço, isso é uma demolição, né? 3 a 5 centímetros para qualquer lado, em qualquer sítio que você estiver dentro da cabeça e pescoço, isso é algo que implica numa morbidade muito grande. A gente fez para uma lesão de couro cabeludo, fizemos 1 centímetro de retirada e fizemos um curativo a vácuo e mandamos para a parafina. Olha, pode fazer a imunistoquímica que vocês quiserem e tal, quando que vocês nos entregam esse resultado feito? Eles falaram, em 3 dias a gente entrega. Então a gente operou numa terça-feira, na segunda-feira eles falaram o resultado para a gente, olha, as margens estão livres. Na terça-feira, esse paciente foi reconstruído com retalho microcirúrgico. É algo que eu acho interessante, é algo que a gente tem que pensar aí como sendo uma opção. Muito bem, das coisas cirúrgicas, é isso que eu inicialmente tinha que falar, mas agora a grande história é que não é apenas a cirurgia que tem papel dentro dos tumores de pele não melanoma, né? A radioterapia é algo que sempre foi, de certa forma, negligenciado, e é difícil de entender por quê, mas existia uma crença aí de que a radioterapia não funciona para tumores de pele. Quando a gente está falando de câncer de pele não melanoma, isso não é verdadeiro. Funciona e funciona muito bem. E tem que estar no rol daquele momento de decisão, qual é a morbidade que nós estamos dando, qual é o paciente que nós estamos tratando, qual é a possibilidade dele ir para a radioterapia. Existem situações muito específicas onde a radioterapia ela não é uma boa opção, e aqui eu listo para vocês assim o paciente que tem Alzheimer, o paciente que tem demência, ele não consegue ficar parado dentro da aplicação da radioterapia, então acaba que não funciona esse tipo de situação. Agora, o paciente que é idoso, que consegue ficar parado, que tem uma certa fragilidade, uma opção bastante razoável, sim, tanto para o basocelular quanto para o espinocelular e até para os subtipos menos frequentes aí que a gente listou. Muito bem, vamos falar de remédio. Nós que somos cirurgiões não gostamos muito dos remédios, mas os remédios eles têm que estar no nosso rol aí de conhecimento a respeito da patologia. O primeiro que deve ser mencionado aqui é esse, o Vismodegib. O Vismodegib ele é um remédio via oral, deve ser utilizado, pode ser utilizado para carcinomas basocelulares metastáticos. Mas, André, tem celular? Tem. É raro, mas tem. Eventualmente, nos grandes serviços aí tem uma casuística de carcinomas basocelular metastáticos ou irressecáveis. Os irressecáveis são muito mais frequentes, tá? Mesmo assim, a gente tem que pensar, nós somos cirurgiões de cabeça e pescoço e um carcinoma basocelular para ser irressecável é uma coisa rara. Sim. Mais do que isso, eles têm que ser não candidatos à cirurgia ou radioterapia. Esse é a bula do Vismodegib, tá? Qual é o índice de resposta deles? É um remédio interessante. Pacientes com enormes lesões assim, você tem uma redução da lesão em 68% dos casos. Para os carcinomas basocelulares metastáticos, essa proporção é um pouco menor,
Agora, é o único remédio. Os outros remédios não funcionam, tá? Não tem papel. Então, enfim, o Vismodegib, surgido há mais ou menos uns 15 anos, ele realmente é uma opção para aqueles pacientes em que você já não tinha mais nada para fazer. Infelizmente, a gente ainda não tem isso na rede pública, tá? Da mesma família do Vismodegib, ou seja, inibidores da via do Hedgehog, a via do Hedgehog está presente no carcinoma basocelular e está presente no glioblastoma multiforme, são duas doenças de espectro absolutamente diferentes. O sonidegib, vamos dizer assim, é uma segunda linha, tá? É uma segunda droga que surgiu, ele tem o mesmo mecanismo, e mesmo nos trabalhos iniciais eles têm umas respostas, têm a resposta mais modesta. Na falha do primeiro tratamento, você pode lançar mão, lógico, junto com uma equipe multidisciplinar aí do sonidegib. O grande problema do Vismodegib é assim, o paciente consegue tomar esse remédio por um ano e meio no máximo. Depois disso, os efeitos colaterais, que nem são tão graves assim, é uma falta de paladar, uma chamada disgeusia, e a presença de câimbras, ela, apesar de você conseguir ter um certo manejo, elas passam a ser muito frequentes e, eventualmente, a doença ela recorre, né? Ela não fica, ela não deixa a droga agir mais, ela acaba dando uma certa tolerância, né? O segundo remédio que surgiu, e ele é uma indicação para carcinoma espinocelular cutâneo, tá? Anti-PD-1, portanto, da família da imunoterapia, deve ser utilizado para carcinoma espinocelular cutâneo irressecável ou metastático, tá? É uma droga de boa resposta numa doença em que não se tinha nada, tá? A resposta objetiva em torno de 50%, quando você não tinha absolutamente nenhum remédio para dar, e com uma interessante característica de ser duradoura para aquelas que conseguem fazer uma resposta objetiva inicial. Essa resposta ela costuma ser duradoura, certo? O Cemiplimab, ele tem sido recentemente estudado e com bons resultados para carcinoma basocelular também. Então, assim, o basocelular passa a ter os inibidores de Hedgehog como primeira linha, e depois desse tratamento, o Cemiplimab é uma boa opção, tá? Tudo isso com um custo elevado e ainda não autorizado pelo SUS, tendo uma resposta objetiva, ou seja, uma redução verificável dentro dos critérios RECIST da ordem de 27%. Para aqueles vasos celulares que você imagina já não são ressecáveis, já não são passíveis de se fazer radioterapia e já tomaram os inibidores de Hedgehog, o Cemiplimab tem uma resposta de 27%. É algo que eu acredito ser bastante interessante. Última coisa que eu vou dizer para vocês, não é nenhum remédio, essencialmente, mas para aqueles pacientes em que você observa um grande campo de cancerização, quando você já fez uma cirurgia grande de um lado, quando você tirou pequenas lesões do outro lado, ele tem toda aquela pele com muitas queratoses. Essa é uma enzima que é associada a um protetor solar, o único fabricante a ISDIN, o nome comercial é Erifotona, eu não tenho nenhum conflito de interesse, mas é a única fabricante que faz isso. Ele, associado ao protetor solar, ou seja, um produto que você encontra na farmácia como um protetor solar, ele auxilia o reparo do DNA. E a gente efetivamente observa pacientes que têm muitas queratoses que a cada retorno vão fazer 2, 3, 4 espinos celulares, eles passam a ter menos tumores relacionados com com o uso da fotoliase, com o uso da erifotona. Ele não cura, mas ele eventualmente previne o aparecimento de novas lesões por um mecanismo intrínseco de reparo do DNA, que eu acho bastante interessante.
Muito bem, e aos 42 minutos da minha aula eu termino aqui. Fico feliz se a gente puder ter uma discussão. Espero que vocês tenham aproveitado aí. Eu vou interromper aqui a minha. Parabéns, André, bela aula. Obrigado, Dori. Uma lição de carcinomas de pele. Tem um estigma grande, né, o carcinoma de pele pelo tratamento, a gente, cabeça e pescoço, acaba tendo um estigma grande de não tratar ressecando esses tumores de pele, né, como os dermatologistas fazem, a gente morre de medo disso, né? Eu mesmo tive um vaso celular na face e eu fui no dermatologista, na hora que ela falou que ela ia curetar, eu falei, não senhora, você vai cortar. Corta, tira inteiro, com margem, e a margem veio comprometida, teve que ampliar, então, assim, a gente morre de medo disso, né? Mas aí fica a minha primeira pergunta, qual a certeza que a gente tem para fazer esses tratamentos com curetagem, com crioterapia, de que aquela lesão realmente ela é só um vaso superficial e que eu posso fazer, que eu estaria autorizado e ela não está naquele espectro de tumores que são mais agressivos? Eu compartilho da mesma opinião que você. Eu sou cirurgião. A gente gosta de ter essa comprovação da margem livre. Agora, existem vasos celulares muito miudinhos, e aí a identificação na dermatoscopia, por quem tem experiência nisso, eu tenho alguma, mas não dá para eu enfim, dizer que eu tenho certeza dessas coisas, mas ao observar uma pequena lesão só com teleangiectasia ali, é algo que eu acredito ser passível de um tratamento desse sem grandes problemas. Agora, sendo sincero com você, eu não faço isso pessoalmente em ninguém. Eu prefiro fazer aquilo que a gente faz, né? Prefiro ter a certeza da margem, prefiro ter a exposição completa e a gente ter a certeza de que a margem está livre, até porque a gente sabe lidar bem com as cicatrizes, né? A gente tem uma boa tranquilidade de mexer com as cicatrizes. O Otávio Javaroni está agradecendo a apresentação e perguntou, primeiro, se você indica algum dermatoscópio, acho que ele quer uma marca, alguma indicação, e se você prescreve protetor solar mais o erifotona. Que eu saiba, o erifotona vem com protetor solar. Isso. O erifotona, sim, eu vou começar pela última. O erifotona, ele é um produto, você não consegue a enzima direto, você só consegue a enzima deste jeito. E o nome comercial é esse, erifotona. Eu anotei agora mesmo o nome do dermatoscópio, só um minuto que eu te falo já. Existe dermatoscópio que você pode associar à câmera do celular, não é isso? Do iPhone? Sim, a maioria deles você consegue. Dermilite é aquele que, enfim, ele tem um custo-benefício melhor e você consegue uma capinha bem tranquila que você associa o celular e você fica com uma foto dessa dermatoscopia bem acoplada ali. O erifotona, então, ele é um protetor solar, então essa associação ela não Já é com protetor funciona solar. como? Tá. Obrigado pela pergunta, doutor Javarani. Outra coisa que eu fiquei curioso é que eu não conhecia aquele como é que é o nome daquele imivitável? Imiquimod? Imiquimod. O Imiquimod foi uma experiência interessante. Ele, dentro do rol das coisas que a gente utiliza lá no ICESP, eu vou até contar essa história para vocês. No consultório, a utilização do 5-fluoracil, o famoso Efurix, aí, nome comercial de novo, sem conflito de interesse, ele é muito tranquilo de ser usado e ele é barato.
e você consegue resolver as queratoses actínicas de uma maneira bem tranquila. Só que no ambulatório do HC ele não é disponível, você não pode prescrever. Teve uma vez que eu escrevi num papel meio que assim, e me ligaram da direção do hospital, escuta, você não pode fazer isso e tal. Eu falei, nossa, não, tudo bem, tá tudo certo. Você tem que usar o Imiquimod. Aí você vai ver o custo do Imiquimod, ele é mais caro. Ele custa assim, cerca de 100, 120 reais. Ele é uma pomada que é um imunomodulador. Ele não funciona só para isso. Você tem Imiquimod para fazer até intratecal, enfim, uma medicação de bastante vastas aplicações assim. E a gente começou a usar, porque a quantidade de pacientes que vão e retornam, e às vezes são pacientes super idosos, complexos e tal, que você não vai colocar numa mesa de cirurgia, comecei a trocar uma figurinha com o pessoal da Dermato, e eles falaram, não, utiliza 6 semanas, você vai ver. É ideal que você faça um retorno em 3 semanas, porque a pessoa volta reclamando e você vê se você está tendo uma boa ação do produto. E a boa ação do produto você vai ver se efetivamente formou ali uma boa reação inflamatória, uma boa crosta hemática, vamos dizer assim, dentro desse tratamento, e o paciente está tolerando, porque às vezes o paciente também não tolera. Interessante que, assim, por conta desse não tolerar, nos Estados Unidos eles lançaram uma pomada que era 2 aplicações. Uma no primeiro dia, a outra no segundo dia. A encrenca iria vir assim lá no 14º dia, só que aí ele já passou todo o tratamento, e aí não precisaria usar mais, mas ele acabou saindo do mercado. Então, assim, o Imiquimod, ele tem ação até para tratar lentigo maligno melanoma in situ. O que a gente fica assim numa angústia muito grande de você tratar isso, mas tem estudo prospectivo e randomizado defendendo esse uso. Então, enfim, é uma medicação, ela tem a sua ação ali superficial, você, de novo, tem que ter a certeza de que a lesão ela é superficial, e ela tem uma boa função aí. Esse uso off-label é um uso que, assim, é interessante, porque na impossibilidade da gente usar as drogas tipo Vismodegib, tipo a imunoterapia, aqueles pacientes em que você tem grandes lesões ali, e o vasocelular ele é uma coisa muito cruel, porque assim ele também demora para ter o desfecho final, né? Naquelas situações muito grandes, o paciente fica meses, anos com aquela rotina de curativos. Essa daí, o Imiquimod ele vai dando um certo alento. É interessante você falar do 5-furacil não ser permitido no HC, porque até onde eu lembrava, ele era a principal escolha para tratamento de HPV, não era de condiloma, não era isso? Ou eu estou enganado? Não, eu acho que sim, mas assim, de alguma maneira não está disponível na farmácia. Eu pedi para comprar, eles não deixaram. Então, assim, ficamos assim. Por enquanto, não tem negociação. Sério. O Bertelli está participando aí, um abraço a ele, e ele pergunta se é verdade que nós somos campeões mundiais de exenteração de órbita por SEC de pele, e se tem alguma coisa para a gente fazer para mudar isso. Eu acredito que sim, Bertelli. A gente, obrigado pela pergunta. Eu acredito que sim. Agora, sim, eu não tenho esse dado de certeza para dizer sim, nós somos os campeões. O que a gente pode fazer para mudar isso é assim. O principal, acredito que seja o acesso ao sistema de saúde, né? A gente conseguir fazer com que os pacientes cheguem em nós antes da gente precisar fazer a exenteração da órbita. Eu acredito também que em algum tempo a gente vai ter uma terapêutica neoadjuvante. Isso é algo que, enfim, foi tentado pelo Vismodegib, e você conseguir
pelo menos uma pequena redução da lesão para depois fazer uma ressecção. Houve algum sucesso disso, mas, na verdade, para os pacientes que respondem, uma vez que esse tratamento começou, é difícil de você também associar uma cirurgia. Está fazendo efeito, então agora nós vamos parar de tomar e nós vamos operar. É algo que meio que não pegou, assim, não é algo que virou rotineiro. Até porque, enfim, a disponibilidade não é universal, então dificilmente você vai ter um estudo com muitos casos para conseguir responder essa pergunta. Acho que essa questão da exenteração de órbita, ela tem a mesma origem da grande quantidade de cirurgias de base de crânio que nós, cabeça e pescoço, fazemos, relacionadas aqui no Brasil com câncer de pele, diferente de outros locais do mundo, né? Esse foi o trabalho, a tese de livre docência do professor Cláudio, que falava exatamente sobre isso, né? Acho que é a dificuldade de acesso à saúde, ou mesmo até de cultura das pessoas irem procurar, né, o tratamento. A Bruna Brasil fez um comentário sobre protetor solar via oral. Se funciona, se tem risco. Nossa vida, você me apertou. Eu não tinha ouvido falar também disso. Desconheço, não tenho muito essa experiência para te dizer. Não sabia, Desculpe. não sabia que existia. E outra coisa que eu acho que vale a pena você falar de novo e comentar de novo, que isso eu aprendi com você o ano passado no meu estágio de Covid no ICESP, que é fazer a ressecção das lesões sem o bisturi elétrico, né? Isso eu sou muito fã mesmo, cara. Assim, primeiro você não fez estágio nenhum, você foi abrilhantar o serviço nos momentos em que Claro, um estudante, a gente teve um reforço, né, enorme lá, mas o que eu penso sobre isso? Assim, quem mexe muito com câncer de pele faz muita cirurgia com a infiltração. E você começa a ficar fã da infiltração. Você, tipo, aquela cirurgia que você fica lá brigando com sangramento e tal, e aí você queima, aquilo é na pele, aí na pele, tipo, não é legal você ficar queimando e tal, tudo. Isso acaba quando você faz uma boa infiltração. É aquela coisa assim, vamos fazer uma infiltração devagarzinho, porque hoje eu estou com pressa. A cirurgia ela fica muito mais rápida, ela fica muito mais efetiva, né? E aí no momento em que você também começa a se preocupar em deixar uma margem um pouquinho menor e você conseguir avaliar essa margem adequadamente, né? E aí, enfim, o grande recado que eu sempre tento dar é: vai lá conversar com o patologista, não entrega a peça para ele, não. Vai lá, vê como é que ele faz, pinta, conversa com ele e tal, fica amigo dele. O Shin, nosso amigo, falou assim: pô, você está querendo levar todos os patologistas para jantar. Não, assim, é uma troca que é muito boa para todo mundo. Eu não tenho dúvida que para eles também. Eles não ficam atormentados com a nossa presença lá. E aí você vê que realmente a borda que você deu aquela queimadinha, ele não tem muito o que fazer. Ele olha para aquilo lá, tem até cara de célula basal. Ele fala: olha, não tem como eu dar margem livre. Agora, aquela margem que você cuidou bonitinho, que você passou o bisturi, você entregou intacta para ele, rapaz, aquilo lá ele olha e fala assim: ó, tá 2 milímetros da tua margem, tá livre, tá ótimo. Muda muito, muda muito. Eu sou muito fã e assim. Lógico que às vezes a gente exagera, começa a entrar nos planos que não estão infiltrados, e aí você, com bisturi de lâmina, os residentes querem me matar. Mas, assim, eu sou muito fã. Acredito que acrescenta demais você fazer uma boa infiltração, mesmo para os pacientes que eventualmente possam ser um pouco hipertensos. Tem essa coisa de não pode infiltrar com vasoconstritor, porque o paciente é hipertenso. Olha, isso não é um enorme problema de verdade. Eu sou fã mesmo, acredito que vale a pena, reduz muito o tempo cirúrgico e aumenta bastante a eficácia.
Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa divulgar, viu, André? Porque eu realmente eu tinha um conceito diferente. Para mim, aquilo foi, foi um aprendizado, como eu te falei. Então, é, acho que nós respondemos as perguntas. Não Bertelli sei se- elogiou aí, obrigado, Bertelli. ah, eu não vi o elogio dele, tá? Que ele levou. Ah, falei, obrigado pela Ah, aula. Valeu. só se apareceu só para mim. Ah, ele quer a receita que você usa da solução, que acho que é para infiltrar. Ele pediu. Então, a gente faz 20 ml de xilocaína sem vaso, 20 ml de ropivacaína, aí eu coloco 80 ml de soro e um quarto de ampola de adrenalina. Essa é a receitinha de bolo minha aí. Os plásticos gostam de fazer ainda mais concentrado isso. 20 de xilo, 20 de rope, 40 de soro, que é metade do que eu uso, e um quarto de ampola de adrenalina. Mas assim, esses 80 ml de soro eu acho bastante razoável. Você tem um volume maior e tem uma vasoconstrição muito boa. E a ropivacaína já também dá uma vasoconstrição boa, né? Você tem uma somatória, né? Dá, exatamente. Tem outros efeitos bacanas também. Bom, André, eu estou felicíssimo com a aula, foi muito boa. É um tema extenso, né, para a gente falar em 40 minutos, 50 minutos, mas você conseguiu abranger tudo, parabéns. Não, Muito, obrigado. Obrigado, a uma gente honra fica estar aqui. nessa. Na verdade, a gente escolhe um pouco o que falar, né? Porque cada tumor desses, tipo, dá para dar uma aula específica, mas às vezes fica maçante mesmo. Tentei abordar um pouco mais de dica prática aí, espero que tenha sido legal. Eu aproveitei bastante, eu agradeço bastante. Acho que o Albertelli também aproveitou, o Javaroni. Acho que foi bastante Obrigado. produtivo. Espero que os residentes, né? Esse curso é basicamente para os nossos residentes, então espero que eles tenham aproveitado aí também. O Nivaldo está agradecendo, falando que a aula realmente foi prática, isso mesmo. Muito obrigado, muito obrigado. Apesar de ser para Grande residente, abraço, hein, professor? Professor Univaldo, faz tempo que eu não encontro. apesar de o foco ser inicialmente para residentes, a gente está tendo uma plateia bastante erudita aqui, né? Nossa, eu tô honrado. Eu acho que a gente pode. Encerrar? Até o Josi, ó, dando parabéns para você também. Nossa, gente, obrigado, gente. Eu tô honrado por vocês aqui. Ó. Que é isso, doutor Bertelli? Não me chamou de velho. Não me comprometa, pelo amor de Não Deus. é velho, são experientes, ô Bertelli. E a experiência vem com a idade, infelizmente. Ou com os maus julgamentos, como dizia o Cláudio, né? Com os maus julgamentos. Então tá bom. Então, obrigado a todos, obrigado, André, de novo. Prazer tê-lo junto. Obrigado, pessoal. Uma honra. Me convidem de novo, que eu estou sempre aqui. Será um prazer. Obrigadão a todos. Um abraço, boa noite, bom fim de semana aí para todos. Até logo.